Revisitando o placar, tem um bola de prata hoje. É uma alegria enorme, um bola de prata. E principalmente para você, torcedor Coxa Branca. De norte a sul está brilhando o Coxa Branca. Meu Coritiba, o campeão de novo. É isso aí, né, Rafa? Tudo bem com você? Deve ser, né? Tudo bem, meu amigo. Que prazer estar te recebendo aqui. Valeu, Gomes. Grande, Rafael. Tudo bem? Vamos contar muita história aqui dessa bola de prata. Do e essa é uma bola de prata original, original. Né? De verdade, né? De 1985. E é pesado, ó, Flavinho. Não, o Rafael não precisa carregar de novo. Daqui, a gente que tem que ter o privilégio de carregar, porque ele já carregou muito já. Isso aqui é o Oscar do futebol brasileiro, Rafael. Sem exagero nenhum. O Oscar do futebol brasileiro, durante décadas, foi isso aqui, a bola de prata. A gente tem a honra de receber hoje o Rafael, que é um dos maiores goleiros que esse país já viu. Bota lá a sua bola de prata, que a gente vai conversar muita história. Sim, vamos contar muita história hoje. Ô, Rafa, a gente vê o Coritiba, né, numa situação mais difícil hoje, brigando, lutando, virando SAF, enfim, com muita dificuldade. Mas em 85, uma surpresa, de repente você chegou lá e foi campeão brasileiro pelo Coritiba, naquele time montado pelo Enio Andrade. Como foi essa história? Pode ter sido surpresa para vocês da imprensa e para nós do eixo do mal. Pro povo né? Pro povo brasileiro, né? Mas quem montou o time foi o Hélio Alves, né? Não foi o Enio Andrade. O nosso primeiro treinador foi o Dino Sani. E mexe a gente se encontrava aí, infelizmente ele não anda bem de saúde. Mas foi um meio-campista brilhante, fantástico. Mas quem montou o time foi o Hélio Alves. Levou o Dida, levou uns 4, 5 jogadores. O Marildo, que estava junto com o Dida no Colorado. Então a equipe foi mesclada, né? De jogadores jovens e jogadores mais experientes. E deu certo, pegou no breu, né? Vamos ver já a capa, logo de cara da placar, da conquista do Coritiba em 1985. Campeão do Brasil, a seleção da bola de prata, o projeto Zico é um fracasso, bom, mais ou menos isso. Agora só que tem o seguinte, a placar tinha preparado duas capas à época. Uma se o Coritiba fosse o campeão. Se fosse o vice. Né? E outra se o Bangu fosse o campeão. Então aí que tá o curioso da história. Então essa daí é a capa pro Coritiba campeão. Você vê carregando a taça das bolinhas o Marco Aurélio. O Leão Moreira, lá atrás. O né? Vicente ali. O Vavá, que é o loiro, que jogou no Palmeiras. O Marildo tá ali atrás. A festa no Maracanã. E o Bigodinho era de Recife. Tinha uma outra também já preparada, caso o Bangu. Eles tinham muita certeza que o Bangu, aí eles tiveram que abortar a capa do Bangu, né? Tinha muita esperança que o Bangu fosse campeão. E vão ver também a outra capa, que é do Marinho. Marinho, bola de ouro. E ó, o projeto Zico é um fracasso, a mesma coisa. Isso era normal, né, gente? Só que eles tiveram que esperar, exatamente. Já estava editado, né? Já estava. Você tem que esperar acabar o jogo, porque você tem que ter pronto. E aí, inclusive, Michelete, naquela época, o tratamento de foto colorida era mais complicado. Então você precisa tinha de ter alguma coisa pronta. Isso mas não o detalhe, Flavinho, o detalhe é justamente aí, porque tinha sido feito uma placar para o Bangu campeão, e aí não tinha ainda a placar pronta, porque não tinha uma foto emblemática, uma foto... Tanto que a foto da capa que a foto do é realmente no título brasileiro. Então e não é grande coisa a foto. Exatamente, né? A qualidade... E para pegar aquele troféu lá foi difícil. Foi difícil. Pra gente pegar... Taça das bolinhas? Eu tenho ela assim, inclusive com o Damiano do meu lado. Não, a verdadeira. Mas todo mundo queria pegar a taça, né? Todo mundo queria correr em cima dela. E aí o Marinho que fez inclusive o gol, né, aquele gol na final, o gol né? Que até hoje eles falam que foi regular. Foi regular e não foi. Não foi, então é impedido. Porque o Romualdo no meio do campo ele já tinha pitado. Só que o Bandeira, do lado de cá, ele correu pro meio do campo. E tava 1-1 o jogo, só que ele esbarrou depois dali no Jairo e no Gomes, que foram pra cima dele. Ó, esse é o Bangu, vice-campeão, era um bom time também, o Gilmar no gol. O time deles era bom. Era um time que era o time base, né? Era o Gilmar, o Márcio Nunes, era um time que era o lateral direito, o Jair, o Oliveira e o Babi, que era um time movido a dinheiro, pô. A bola lá, tem uma bola daquela em casa. Pastor de Andrade, Israel, Lulinha e Mário, aí o ataque Marinho, o João Cláudio e o Ado. E vamos ver o time do Coritiba? Agora que a gente pulou. Sim.
Agora E esse é o time essa é a campeão. foto que, que infelizmente hoje não se tira mais, né? De times campeões, né, Rafael? A camisa ali. Os 11 só, Ela no tá na máximo. sua mão aí. Eu vou mostrar essa camisa Olha o aqui nome agora ali. pra vocês, que é essa aqui. É essa aqui. Não, peraí. É essa aqui, né? Aí, Essa aqui. Então vamos lá. Vocês Mas vão ver aí que você o. explica que o Não, patrocínio é diferente. coloca ali, o patrocínio é diferente, mas eu vou explicar isso aqui É pra porque vocês. começou como Saudiana. O Saudiana era o patrocinador do Curitiba no início do Campeonato Brasileiro. E no final ali já estava com a Britânia, que é uma empresa que existe até hoje. E, né? e a camisa que eu tenho com a Britânia Tá enquadrada. Tá no quadro. Tá enquadrada. O Rafael tava contando pra gente que os uniformes dele, ele cuidava, ele levava pra casa, ele lavava camisa, Todos short, os times, tudo, né? todos Tudo, os em times. todos os times que Escolhia você a malha. joguei. E aí o. E era a o- malharia romana. A malharia romana, de onde que é? Daqui de São Paulo. É do Jabaquara. Jabaquara. Na frente da igreja de São José Perto Tadeu, onde a gente tem que é o o meu nosso- santo devoto. É aquela romana ali do lado do Correio. Infelizmente hoje está fechado. Tá fechada, mas fechou agora, faz Faliu. outro dia. Fui lá Que falar com o tristeza, Mário, rapaz. italianão, gente boa. Não se può più lavorare a Brasília. Vai Fazer o quê? Mas trabalhou 50 anos. Olha aqui, essa Bastante. camisa, né, que o Rafael tinha um contrato com a Adidas e então ela tem aqui o emblema da Adidas. Bordado, Mas né? essa camisa, e você que desenhava a camisa também, Eu. Rafael? Você que fazia Todas as o camisas. design? Eu copiei essa camisa porque na Ponte Preta eu usava como se fosse a camisa da Argentina, o Boca Juniors. Tá. Eu achei bonito, o amarelo no peito, preto, azul e azul. Aham. E as mangas azuis. Aí eu fiz do mesmo jeito. Aí eu falei, eu vou mudar, porque no Atlético Paranaense a minha camisa era bege. Bege. Era a mesma camisa, Ah. mas O ali é mesmo romana. desenho. Aham. Mudava só a cor. Aí no Curitiba eu pus o verde. E o seu Malharia Romana que fazia as camisas. Malharia Romana. Olha, esse aqui é um pouquinho anterior, né, Rafael? Bom, é da mesma tudo da mesma Tudo época. da mesma época. Aqui eu já disputei a Libertadores com ela com a estrela no peito. A estrela no peito, olha aqui. É a estrela verdade, do Curitiba já E aqui campeão já não brasileiro. tinha estrela no peito. Essa é 86, então, né? E agora, A primeira é infelizmente, 85. infelizmente agora tiraram a estrela da camisa do Curitiba. Não sei porquê. Algum inteligente lá Besteira, de porque diretores isso aqui tem disseram disso. que a camisa estava atrapalhando o Curitiba, que o Curitiba não conseguia jogar por causa de campeonatos brasileiros, que nós somos campeões brasileiros. Não tem nada a ver, pô. Eu acho que cada época tem a sua passagem. Claro. Aí tiraram a estrela da camisa. Vamos contar esse time do Curitiba. Bota aí o time aí pra gente ver. Tela cheia. Gomes, Heraldo, Almir, Rafael, André e Dida. Lela, Marildo, Índio, Toby e Edson. E o nosso amigo Frega ali, nosso preparador físico. E tá com as bolas ou que tá agachado? Tá com as bolas. E o Baixa o agachado? Edson. É o Edson que é o... Ponto esquerda, né? Ponto esquerda que joga depois no Cruzeiro. Um ponto esquerda Foi. muito bom, né? Rafael, E o lembra... Oswaldo Sartre ali, que era o nosso massagista e o nosso macumbeiro. Né? Vamos lembrar desse jogo, Rafael? Porque você falou, foi surpresa pra gente aqui do Eixo Eu do acho que Mal, foi pra todo mundo. Mas uma final, Curitiba e Bangu é surpreendente, de qualquer maneira, né? Eu A acho, gente tem- eu acho que Deus me abençoou quando eu cheguei no Couto Pereira. Porque eu sabia que ia ser uma coisa muito difícil. E eu cheguei, desci do meu carro e a imprensa local... Vindo do naturalmente, Atlético, né? vindo Vindo do Atlético Paranaense. E era difícil você sair do Atlético ou do Curitiba para o Atlético. Uhum. Vários jogadores fizeram esse percurso. E eu fui um deles. E eu cheguei no Curitiba dizendo isso. Eu vim para ser campeão brasileiro. Eu acho que essas palavras foram profetizadas. Porque na hora parece uma bravata, Mas eu vim com esse... Você achava que Eu achava realmente não, dava. eu tinha certeza que isso ia acontecer, pô. E Foi aí- a mesma coisa que o cara da Chapecoense sonhou que o avião ia cair, pô. Ah, tá E o avião caiu. Então a minha mulher falava, você tá louco, rapaz? Ser campeão brasileiro hoje, com esses times que tem, é difícil. Eu falei, nós vamos ser campeão brasileiro. O Dino Sani me gozou, pô. Ele foi embora para os Emirados e ele queria me levar. Eu não quis ir, falei, não vou não, Dino. A gente já tinha feito 3 jogos. Tínhamos ganhado do Cruzeiro em casa, ganhamos do São Paulo em casa e fomos jogar com o Bahia. Quando nós chegamos em Salvador, ele recebeu a notícia que o pessoal dos Emirados queria que ele voltasse para lá. E eu falei, não, eu vou ser campeão brasileiro. Ele falou assim, com esse time você quer ser campeão brasileiro? Eu não estou me desfazendo do time, não tem time melhor, pô. Eu falei, não, eu vou ser campeão brasileiro, eu vou te mandar a faixa. Eu mandei para ele. Confiança, hein, Rafa? Foram 517 jogos com 44 times. Era um campeonato com aquelas fórmulas diferentes, 44 nem era tanto pro que a gente 44 já times, tinha por exemplo, visto, tinha um né? Leônico.
Leônico. Da Bahia, disputando, sim, misto de É, Cuiabá. Cuiabá. Você vivia mais dentro do avião da Transbrasil do que... E o campeonato foi disputado no treinando. dia 26 de janeiro e terminou no dia 31 de julho, essa partida aí contra o Bangu, Coritiba e Bangu. Terminou no 1h30 da Maracanã. manhã. Com Terminou 1h30 da manhã. 95 mil pessoas no Maracanã. Precisamos de 2 dias para ganhar pra É ser campeão verdade, brasileiro. é verdade. É. E aí foi um caso curioso, né? Porque, por exemplo, o Coritiba, ele se classifica para um grupo, né? Passa a primeira fase, o Coritiba fica exatamente na 7ª colocação na primeira fase. Na 7ª no geral. E aí ele entra para outra fase, são 4 grupos com 4 equipes. Então, em um grupo, Atlético Mineiro, Guarani, Ponte Preta e CSA. Guarani e Ponte Preta no mesmo grupo. No mesmo grupo. Né? Só se classificava o campeão, foi o Atlético Mineiro. No outro grupo, Brasil de Pelotas, Flamengo, Ceará e Bahia. Só se classificava o campeão. E quem foi o campeão? Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas. Outro grupo, o grupo do Bangu. Bangu, Inter, Vasco e Misto de Cuiabá. Olha isso. Bangu em primeiro, Inter em segundo, Vasco em terceiro, Misto em quarto. E o grupo do Coritiba era Coritiba, Sport, Joinville e Corinthians. Que Era era o fácil. Corinthians com investimento Fera. bravo. E o esporte? Dirigido pelo Carlos Alberto. Então, e aí Carlos ficou Alberto Silva. Carlos Alberto Silva. Tinha sido Primeiro campeão lugar, no o Coritiba com 8 pontos. Naquela época não tinha 3 pontos. Eram 2 pontos para Vitória. 8 pontos o Coritiba, 7 pontos o Sport Recife, em segundo lugar. Terceiro lugar, você pensa que foi o Corinthians? Não, foi o Joinville. Com 5 pontos. tinha o O timaço Joinville também. do Nardella. Nardella. O Nardella Loirinho. jogava muita bola no Do 15 de no- Piracicaba. Era do 15 de Piracicaba. Jogou no Grêmio também Jogou um no pouquinho. Grêmio também, pô. Jogou no português. E Jogou o no último Curitiba. colocado foi justamente o Corinthians, que acho que ganha o último jogo do Coritiba, inclusive. Eles né? perderam pro Joinville, que se eu não me engano, de 5-1. Numa noite de bastante neblina, tiveram que quebrar, perdeu. lá. E depois foi lá fomos nós jogar lá. Só que a gente já estava jogando para classificação. Nós não podíamos nem pensar em empatar com o Joinville. Nós ganhamos lá de 2-1, com o lançamento meu pro Lela, que foi o gol da vitória, que eu quebrei a bola, picou no bico, quase no bico da grande área, e o Lela jogou por cima do goleiro. E aí a semifinal contra o Atlético Mineiro. De um lado, Bangu e Brasil de Pelotas. Ó que semifinal curiosa, né? Espetacular. O Bangu eliminou o Flamengo. É. Foi o Flamengo do Zico. O Brasil Mas de é o Pelotas Brasil, virou- desculpa, o Brasil. Mas antes disso, né? nós jogamos com o Sport em casa. Em casa, empatamos 0-0 e eu tomei o terceiro cartão amarelo. Eu fiquei pendurado quase 10 jogos. E aí você tomou na hora que podia tomar, né? Não podia tomar Nada, porque era o ficou fora da Atlético fase Mineiro que final. vinha. Era o Atlético Mineiro que vinha jogar em casa. E foi 1-0. Foi 1-0, quem me substituiu foi o Jairo, e quem fez o gol de cabeça foi o Heraldo. Heraldo, zagueiro que depois jogaria no Cruzeiro. Exato, jogou aqui também no Palmeiras. Jogou no Palmeiras também. Então você, no primeiro jogo contra o Atlético, você O ficou Atlético fora, Mineiro né? fiquei Que foi de o fora. último jogo Fiquei de fora junto com os torcedores lá debaixo da E essa, da foto, numerada. e essa foto da placar aí, Aí é Rafa? quando nós voltamos do Rio de Janeiro, que nós chegamos de dia no aeroporto. Mas do aeroporto até chegar no Curitiba, demorou acho que umas 5, 6 horas. Ficou de noite. Tinha mais gente na rua que quando veio o Papa, pô. A grande realidade foi essa. Tem uma foto anterior aí que tem o carro de bombeiros, inclusive. Vamos- Acho que era legal vamos- colocar pra gente, pro Rafael contar pra É gente. um Mercedes, voltar pra- Como é que Mercedão. foi? Olha ali, ó. Aquela... Vamos abrir essa foto, Ali, ó. isso. Pode abrir, pode botar em tela inteira, tela- tela cheia, a nova capital do futebol Ali é a brasileiro. Marechal. Curitiba foi a loucura para festejar o título inédito do primeiro campeonato nacional ganho por um time do Paraná. E a cidade fez um carnaval nunca visto. Curitiba que não é de muito carnaval, né, o Rafael? E que nesse dia aí foi a loucura Eu acho total. que ali foi a cidade, né? Sim, sim. a cidade Isso aí foi bom pro estado todo. Nós pensávamos assim, porque você ser campeão brasileiro em 85 é completamente diferente de você ser campeão brasileiro hoje. Se você vê os times que nós jogamos contra, tinha 2, 3 jogadores de seleção brasileira. A maioria dos times grandes, né? Do Sul e do Rio, de São Paulo. Minas. Então nós pegamos verdadeiras seleções. O São Paulo era uma verdadeira seleção, pô. O Santos. Sim, São Paulo tinha 85 era o time que dos foi campeão Menudos do paulista dos Morumbi. Menudos, exatamente. Era quase campeão paulista. formando o time do... E careca de centroavante. Né? Careca de centroavante. com Oscar, Dario Pereira. É. Valdir Pipa. Pérez. Valdir Pérez. Não, o Valdir Pérez não, era o Gilmar. Gilmar, goleiro. né? O Gilmar já- Rinaldi. já chega. Já era o... O Gilmar foi Gilmar. campeão paulista, pelo menos. Não sei se no brasileiro jogou Eu acho que também. talvez no brasileiro não, porque eu acho que o Gilmar chega no segundo semestre. Que seja. Então, né? mas enfim, Mas eram eram- seleções. Eram Eram seleções. grandes E o times. Santos eram os meninos da Vila.
O Santos e os meninos da Vila que já tinham alguma idade, já tinham sido campeões, surgiram em na 78, verdade, João Paulo, já eram mais era maduros. aquele time remanescente de 84 sem o Serginho. Não, mas é interessante a gente ver, O Rafael. Grêmio também tinha um baita time, o Inter tinha um baita time. Afinal, o teu carro que eu falo. Ó, o Palão, Ele ó. ele era como o diplomata lá. Com capota de vinil, né? Óbvio. Ele falou assim, ele sonha com uma Mercedes. Você comprou um Corinthians Mercedes e a- depois? Não. Corinthians é a grande fiquei com mágoa esse de daí, São depois- Rafael. Depois a aposta que eu fiz com o João de Oliveira Franco, Ô, que era Rafa, o meu diretor no Atlético, ele reformou o Chevrolet do meu pai e me deu um diplomata. Olha só. eu trato o Rafa porque o Rafa é amigo de longa data, né? A gente chama o Rafa. Então, Rafael, me diz o seguinte, você logo em seguida, né, após, e ali tá nesse título da placar aí, dessa matéria, a grande mágoa do São Rafael é o Corinthians, né? Porque você foi criado foi- no Corinthians, você Não foi- nasceu no Corinthians. Não foi nesse sentido. Eu acho que a polêmica maior foi na entrevista. Você deu uma declaração logo depois bombástica, Eu dei- depois do jogo, assim, no campo, né? Não foi bombástico. Foi no campo, né? Foi. Não foi Eu tava naquela euforia de Na euforia. ser campeão brasileiro. Nós ganhamos um título de campeão brasileiro. Não é todo dia que você ganha um título de campeão brasileiro dentro do Maracanã. Acho que se você for ver, todos os times que foram jogar no Rio disputando o título brasileiro, não ganharam. Sim. Aí o Cabrini veio correndo atrás de mim e ele perguntou pra mim, o que você tem a dizer ao Corinthians? Eu falei, o Corinthians nada. A democracia implodiu, o Rafael venceu. Mas aquilo lá foi uma coisa espontânea, pô. Foi uma coisa que Ele eu te carreguei. incendiou. Eu carreguei. Ele deu um startzinho em você. Tudo isso que eu fiz, dentro dos clubes onde eu andei, dentro do Curitiba e dentro do Atlético também, eu podia ter feito no Corinthians, pô. Não deixaram. A grande realidade foi essa. Você acha que não teve a chance de Não, no não, Corinthians? não. Tem uma foto do Rafael, acho que no outro bloco que a gente separou. Aquela foto eu achei. Nosso grupo. Essa foto eu procuro Que é a foto ela. dele no Corinthians. Aquela que eu tô batendo o tiro de meta ali saiu os heróis do Maracanã. Sim. Aquela foto eu procurei e nunca achei. Ah, mas isso aí a gente pode é. procurar. Eu queria fazer um depois. pôster daquela Então, foto. Depois a gente Rafael. pode procurar. Aumenta a foto aí pra Vamos gente ver aumentar a o foto. crédito. A gente vai atrás dessa foto para dar Essa crédito pro daí, ó. Rafael. Deixa eu ver se tem Essa o crédito foto eu acho ali. ela uma das fotos mais bonitas que eu. Peraí que eu vou ver que o eu nome, tenho. o nome do... Mas também, foto bonita é você fazendo defesa, não Ah, é. batendo tiro. não. Aí, Rafael. Sérgio Sade. Parece que eu tô com os dois pés voando lá. É. Foto do Rafael- Sérgio Sade, a gente pode procurar. Rafael nos nossos Camarota. arquivos. 31 anos, você já era um goleiro experiente, né, Rafa? Eu tinha rodado bastante. 130 milhões de cruzeiros do Atlético Paranaense. Era um negócio fantástico porque você sair de um rival e pro outro. Eu tava registrado na minha carteira, até hoje os caras gozam, né? Eu tô registrado na minha carteira com 50 milhões. Porque de 85, 86, se eu não me engano, era o Sarney o presidente. A inflação tava Sim. lá em cima. Era o Sarney. E depois nós começamos a fazer contrato em dólar. Porque a gente perdia dinheiro, você ia no mercado todo dia, os caras estavam passando na maquininha. É. Então a inflação tava muito alta. Tem uma foto, ó, essa daí Aí quando eu voltei, Quando ele eu volta, e né, o Mário. você volta volta comprado pelo Eu Corinthians. volto comprado por 6 milhões. Porque você tava no Maringá? Tava nessa no época? Grêmio Maringá. No Grêmio Maringá, Tá né? escrito ali, ó lá. E o Mário eu vi, centroavante. Eu vi num avião que eu pensei que eu não ia chegar em São Paulo. É. Por quê? Pô, o avião Tremeu o Cessna, é. pô, à noite ainda, demorou pra sair, a torcida não queria me liberar pra ir embora, mas eu falei, pô, eu quero voltar pro Corinthians e provar o meu valor. você joga num timaço de 81. A gente tem a foto desse time de 81 posado. É uma foto de 81 do Corinthians. Deixa pro pessoal mais novo entender, o Michelete, pra gente fazer uma linha do tempo aí. O Rafael, quando a gente fala que tava voltando ao Corinthians, Eu comecei lá, você começou lá em que ano, Rafael? 10 anos de clube. Isso em... Comecei em 70, 68, 69, 70. Tá, aí você se profissionalizou no Corinthians. Não, Você eu foi- estreiei no Corinthians, que o Stick me levou pro Novinho. profissional, novinho, com 18 Sim. anos. Aí do Corinthians eu fui pra Ponte emprestado. Esse é o Certo. time, ó. Veio o Galo e o Mosca pro Corinthians e eu fui pra Ponte Preta. Isso Fiquei comecinho 5 dos anos na Ponte. 70. Aí depois você jogou na Ponte 74, Preta. 74, 78. Aí veio a turma do Moacir, do Carlos e Carlos, tudo mais, você vai jogar no Robson, Atlético Luiz Paranaense. Henrique. Aí você vai... Não, aí eu fui pro Grêmio Maringá, quando eu tive a fratura no rosto. Ah. Eu tive 7 fraturas no assoalho da órbita. Aí eu me recuperei e... O Grêmio Maringá que não é o Grêmio de hoje. Maringá, quem era o treinador era o Paulo Leão. Aham. E o Paulo Leão tinha sido nosso treinador na Ponte Preta. Você não quer ir Um ex-atacante você do não- Guarani, o Paulo Exato. Leão. Você não quer ir comigo para Maringá? Eu falei, mas se for pro Londrina, eu vou. Então foi nessa história que eu ia pro Londrina. Mas quando eu cheguei de madrugada,
Eu falei, pô, aqui não é Londrina, pô, é Aqui é Maringá. Maringá. Eu falei, não, você vai ficar em Maringá, pô. Aí você jogou no Aí eu Grêmio joguei Maringá e joguei no depois Maringá que você 4 anos. foi pro Atlético Paranaense. Fomos campeões, vice-campeões regionais. Eu disputei só o primeiro turno em 82. Aí eu saí, entrou o goleiro que estava comigo. Agora me fugiu. Né? No Maringá, mas tudo No bem. Maringá. Mas Aí eu fui comprado por 6 milhões. Pelo Atlético. Corinthians. Tive que abrir mão dos 6% Pelo Corinthians. pelo Corinthians. O Rubens era o outro goleiro. Bom goleiro também. Aí você volta ao Corinthians, então, Aí eu antes volto- de ir pro Atlético eu volto- Paranaense, eu volto- antes da eu- fase Eu Curitiba. volto indicado pelo Brandão. Tá aí nessa foto aí. Então chegamos a 81. Só que o não deu Rafael- tempo, né? Porque eu cheguei e o Brandão saiu. Olha lá, em pé, né? O Rondinelli, Era um o Deus da timaço, né, raça. gente? O Gomes, que tinha sido campeão brasileiro pelo Coritiba em 78. É, o Rondinelli tá E nesse depois time, voltou é a ser verdade. seu companheiro no Coritiba. Esse jogo aí foi contra o Foi Santos. campeão no Guarani em Esse 78 jogo e... Esse jogo foi contra o Santos. É. Zé Maria, Quebra do tabu. Só que Rafael, no olha lá a tua quebrado. camisa amarela ali, ó. Tipo do Boca Juniors, você falou. Não, ali é bege. É bege? É bege. Essa aí era Não é a camisa... amarela? Não, era a camisa que eu jogava no Grêmio Maringá. Isso. Só Aí- troquei de sentido. Aí o Caçapava, né? Que Caçapá e infelizmente Vladimir. Biro, morreu. Sócrates, Mário, Zenon e Paulo César Caju. Gente Timaço, finíssima. né? Que Timaço, mas o time não conseguiu a vaga no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Paulista dava vaga pro Campeonato Brasileiro, né, Dava. Rafael? E aí vocês foram É que o time não disputar- engrenava, O time não entendeu? engrenou e foi disputar O time não- a Taça de Prata, que era a Série B, a segunda Disputamos a Série divisão. B. Mas aí Exatamente. você voltou, então aí você sai do Corinthians e vai pro Atlético Paranaense primeiro emprestado e depois negociado em definitivo. né? Eu fui comprado. Foi comprado já? Na época foi 1,5 milhão. E você é E eu já campeão tinha estadual lá no Eu tinha- Atlético. 82 eu fui campeão paulista junto com o Corinthians, que eu disputei a primeira fase, né? Uhum. Em 81 e 82. Aí eu fui pro Atlético, só que eu cheguei lá no segundo turno. É. E aí eu e o Roberto. Vamos voltar a página. Vamos voltar agora pro Coritiba, né? Porque afinal de contas a gente veio para contar a história da Bola de Prata, a gente veio para contar a história do Coritiba. Vamos para mais páginas do Coritiba. Aí a festa da torcida que a gente tava falando, né? A Aí volta. os caras invadiram ali, ó. Isso daí é no aeroporto? Aí é no Couto Pereira. No Couto Pereira. Os caras invadiram. A que eles torcida queriam invade dar o a volta campo junto. para participar da volta olímpica, exatamente. Olha lá, o cara caído. Os caras foram pisoteados ali, rapaz. Não, olha, Uma loucura, autor né? olha o autor do texto, gente. Paulo Leminski, só isso. É, Paulo Leminski. Mexicano doente. Pois é. Mas, sabe, uma das grandes... Mas um dos grandes nomes eu do acho, jogo. né? Eu acho não, eu tenho certeza. Os dois clubes sobrevivem até hoje por causa dessa rivalidade. Porque se não fosse, é igual a Ponte Preta e Guarani. Eu concordo O dia com que você. um O dia que um querer morrer, o outro fechar vai... com o outro, É, acaba o futebol em Campinas e acaba o futebol em Curitiba. exatamente. Um precisa do outro para se alimentar, né? O Atlético hoje não, né? O Atlético hoje Sim, anda sozinho, mas Tá. o Curitiba é importante pro Atlético, É, para a pô. vida, para a história do Atlético. em, O Curitiba precisa em reagir. termos de comparações, em termos de time com time, é difícil você comparar hoje um time com o outro, né? Sim. Eu acho que o Atlético preservou bem o título de campeão brasileiro. E o Curitiba, infelizmente, não fez isso. Não soube aproveitar. E foi campeão Ô, brasileiro. Rafa, Antes. agora conta essa imagem aí. Vamos abrir. Ali quando eu Mais cheguei, um momento ali do quando eu cheguei, ali Revisitando tem meu Placar. São Juras Tadeu, É. tem minhas luvas. Vamos mostrar. Do lado ali. Tela cheia. Tem um litro de Royal Label que me deram quando eu cheguei e um saco lixo um saco preto de lixo. É. Quando eu cheguei, que eu entrei para dentro do estádio do Maracanã, apareceu um cara jogando charuto em mim, fumaça, dizendo que o uísque era para mim beber depois da vitória do Bangu e o saco de lixo era para mim levar pôr os gols que eu ia levar. Eu falei, no final do jogo você conversa comigo. Ele não apareceu. Não cara. apareceu. Não. Aliás, conta aí o que aconteceu. E tem uma escrava Anastácia lá também que É. me deram. E Isso, conta- pera um pouquinho, isso tudo te deram antes do jogo, Antes do é isso? jogo. Quer dizer, você não tinha esse hábito de levar essas coisas. Não, eu tinha. uísque, o obviamente, hábito não. que eu, o hábito Mas que eu tá- tinha era o meu São Judas o seu Tadeu São tá lá. Judas tá. Agora eu ia levar o uísque? Não, Só se eu claro, fosse- não, digo só se eu assim, fosse mas dar apoio de Andrade. não, Eu não bebia uísque ruim, pô. Mas isso te deram na entrada, Na quer entrada dizer, do esse estádio. jogo, Tá guardado comigo até hoje. essa garrafa, isso é demais. Isso aí só O saco isso, de lixo tá lá guardado. isso é o também. que se chama de relíquia mesmo, porque quando- esse jogo é cercado dessas Quando o histórias. cara passou né, Rafael? tudo isso pra mim, Ah. naturalmente que eu sou educado, né? Mas eu falei um monte de abobrinha pra Sim, ele. sim. Eu falei, no final do jogo você volta aqui, cara. Vamos O cara conversar. era algum conhecido que se Não, era aproximou? torcedor Era do um Bangu. torcedor do Bangu. Ele falou que a escrava Anastácia ia prender Porque minhas pernas. isso hoje em dia é impossível de acontecer, né, Rafael? Quando você sai de um ônibus para entrar num vestiário, essas proteção- coisas não, a proteção não é dá, outra. exatamente. Então, por isso que Hoje, esses hoje jogos vocês não entram mais dentro do nem isso, vestiário. nem para ver treino. Antigamente gente. a
os repórteres entravam dentro Sim, da gente, te entrevistavam a gente vocês de tomando toalha, banho. tomando banho. Exatamente. Então, esse jogo A é Regiane cercado... Ritter era titular do nosso vestiário. Sim. Esse jogo Ela é é uma cercado pioneira dessas mesmo, histórias. né? Ela é um... Né? E ela não tinha bafafá Ela com era ela, ousada, não. Ela né? vinha passiva. Ela era corajosa, sim. E vinha entrevistar a gente Grande dentro do Regiane. vestiário. É. Mas desculpa, Miclete, eu te interrompi. Pergunta o que você ia perguntar. Eu ia sobre perguntar o que pré-jogo. aconteceu antes. Você lá no hotel, lá, você já contou essa história, né? Você Foi na hora tava do- junto foi com... na hora- foi na hora do almoço, pô. Como foi? A gente tava almoçando. No hotel no Rio de Janeiro. Tinha a TV em cima ali e No tal. Rio de Janeiro em Copacabana. Apareceu o Moisés em Copacabana, tomando um chopinho, comendo um camarãozinho. E o cara da Globo entrevistando ele, inclusive o que morreu, que usava óculos. Não lembro o nome. Repórter, você É, diz? é. Vou lembrar daqui a pouquinho, mas vamos seguir. Ele pegou e fez a pergunta pro Moisés, que era o zagueiro do Moisés, Bangu. como é que vai ser o jogo? Não vai ser um grande jogo, mas infelizmente... Não foi o Marcelo Rezende, não na Globo nessa Foi. época. Marcelo Rezende, Foi. que foi de placar Foi. também. É, É Ele isso mesmo. faleceu, né? Isso. E ele perguntou o que ia ser do jogo e tal, como é que ia ser o jogo. Ele falou que infelizmente o Curitiba, ele não conhecia ninguém do Curitiba e que o título de campeão brasileiro ia ficar no Rio. Só que a gente não esperava que ia acontecer o que aconteceu. Nós saímos 4 horas da tarde para ir pro jogo, pô. Eu ainda brinquei com o velho. Eu falei, ô velho, tá louco? 4 horas da tarde nós vamos pro estádio. Ele falou, você vai ver que vai ter de gente aí. Falei, pô, ver Bangu e Curitiba vai ter o quê? 10, 20 mil pessoas? Mas que isso não vai ter, pô. Falou, maluco, você vai ver o que vai ter de gente no Maracanã. E outra, você não pode tomar gol hoje, hein? Falei, pô, só se eu virar a rede ao contrário. Foi, Andrade. Pô. Você não pode tomar gol hoje. Falei, pô, beleza, tá igual. Eu não podia tomar gol em Belo Horizonte, agora eu não posso tomar gol aqui hoje. Mas, pô, quando nós chegamos lá, que nós vimos aquele tumulto, cara, pra chegar, nós demoramos umas 4 horas pra chegar no Maracanã. Tudo parado. Não tinha lotado. batedor, não tinha nada, né? O Bangu trocou dentro do ônibus. Os caras andaram acho que 1 ou 2 quilômetros correndo, porque já tinha passado o horário. Pô. O jogo era à noite, né, Era à Rafael? noite. Era à noite e Era tinha... pra ter começado 9h30, acho que começou 10 e pouco. 10 e Eu meia. lembro que o público foi superior a 90 mil pessoas no Maracanã. E tinha muita torcida Deu do Curitiba? 105 mil pagantes. É. Tinha acho que 10 ou 15 mil pessoas, tinha, pô. Bom, que é bastante. Bastante. É bastante. Curitiba Pô, foi é bastante. bastante. De 40 anos atrás, Só que não dava pra comparar com aquela massa que tava lá. O Rio de Janeiro inteiro foi torcedor lá do Porque era o torcedor Rio do de- Fluminense, era o o Rio de torcedor do Janeiro, Flamengo, era o do Rio de Janeiro Vasco. contra o Curitiba. pô. Sim, era o Rio de Era Janeiro o inteiro. Rio de Janeiro contra o Paraná. A grande E o realidade era essa. curioso, né? Porque o Flamengo tinha sido campeão brasileiro em 1983. Foi aí que eu falei pro Cabrinho, né? Em 1984 o campeão tinha sido o Fluminense. Sim. Quer dizer, Só seria Rio. um tri, Tinha né, isso, carioca, né? Sim. Mas foi isso que o Moisés falou. O título de campeão brasileiro vai permanecer Vai no permanecer no Rio de Janeiro. Rio. Foi aí que eu falei, né? Contra tudo e contra todos, nós somos campeão brasileiro dentro do Maracanã. Se você for ver hoje, ou na história do futebol brasileiro, que time que foi disputar título dentro do Maracanã contra os times do Rio e ganhou? Bom, tem de Copa do Brasil, vai. O Santo Não, André em cima tem- do, não, em tem- cima do Copa do Flamengo. Brasil. Mas O- Campeonato o- o- Brasileiro. Campeonato O Brasileiro. Paulista de Jundiaí em cima Não, do mas é Fluminense. Copa do Brasil Não, também. Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, O Vasco ganhou do Cruzeiro no Maracanã. Né? O Vasco ganhou do O Palmeiras. Atlético Mineiro perdeu. O Atlético perdeu do Flamengo. Perdeu do Flamengo. Quem mais? Todas as Deixa eu ver. decisões só ficou no Rio. Quase todas. E nós quebramos até esse paradigma aí. De ninguém ganhar O dentro do Corinthians é Maracanã. campeão mundial em cima do Vasco. Não, mas eu tô falando de Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro, o Rafael tem... E tinha o Geraldino sim. ainda ali, cara. Tinha, Que era pertinho. Eu acho que o Maracanã perdeu o encantamento. Perdeu. Porque o Maracanã antigamente Não é tinha mais o Geraldino, Maracanã que nós aqui- jogamos. Era realmente E era 2 diferente. andares, né? O Maracanã era Três muito anões, maior. três Hoje anéis, virou O público, né, era É. absurdamente grande. Né? O Maracanã tinha aquele anel superior, né, Rafael? Depois aí, o meio, as cadeiras e a geral. A embaixo, geral, As cadeiras a geral era a geral. perpétuas. Aí você jogava com os Eu, caras. eu tomei 2 pedradas ali. Ah, é? Mas na segunda eu me encabrerei, cara. Pegou nas minhas costas. Aí eu falei pro Romualdo e tal, Romualdo, vamos jogar. Eu peguei a pedra e devolvi pra eles, pô. Aquela cara tá tacando pedra, pra tacar em mim, pô. Na final, Final. Do Bangu. Rafael, Olha o Ado aí, né? Só mostrando. esse é o Ado que perdeu o pênalti. O Ado que perdeu o pênalti. E, aliás, só um gancho rápido. O Rafael, inclusive, fez uma matéria depois com a Globo, que foi Linda, um mano. negócio muito bacana, Nós vamos, muito nós emocionante. vamos se encontrar de novo dia, Você- dia 20 de outubro. Agora nós vamos você se encontrar se de novo. encontrando com o Mas Ado ele se... Como é que eu te diria? Ele se...
Se culpa. Ele se culpa até hoje. Pô. Ele se culpa até hoje pelo título. Foi 6-5, foi o único pênalti desperdiçado na final, né? Porque Mas se ele bate onde realmente ele ia bater, eu pegaria. Só que ele quis inverter o canto. Que canhoto geralmente bate do lado esquerdo. Ele quis inverter o canto, ele bateu do lado direito, bateu na trave e saiu. Aí quem foi bater o pênalti na final foi o Gomes. Foi a bola entrou. Foi o Índio, Marco Aurélio Moreira, o Edson, o Lela, o Vavá e o Gomes que fizeram pro Curitiba. E o Vavá só entrou no finalzinho pra bater pênalti. Pra bater pênalti. E aí, pro Bangu bateram o Gilson Gênio, que era o ponto esquerda, né? O Pingo, o Babi, que era o lateral esquerdo, que inclusive ganha a bola de prata também, o Mário e o Marinho. E o Ado desperdiça o pênalti. E aí você vê aí que o Jorge Amado, né? Pois é, com a camisa do Bangu. Tava torcendo pro Bangu e aí... Por causa do Domingos da Guia. Exatamente. E ele ficou triste aí com a derrota pro Curitiba do Rafael. Tinha muita gente lá torcendo contra nós. E porque é um clube proletário do povo trabalhador. Mas sabe que eu adorava isso? Ah, claro. Eu adorava jogar. Jogar quando você tá... Eu adorava jogar com o campo cheio, mas sempre com torcida adversária. Entendeu? Porque a cobrança no teu campo é maior. Só que, em 85, a cobrança dos torcedores do Curitiba era o nosso 12º jogador. A gente sabia que dentro do Couto Pereira a gente não perdia, pô. Por causa Rafael, da torcida. O teu melhor jogo, você ganhou a bola de prata, né? A gente já mostrou aqui. Tá, levanta aí de novo. Levanta a bola de prata aí. O teu melhor jogo naquele campeonato foi a semifinal, o segundo jogo contra o Atlético Mineiro? Mais do que a final? Eu fiz grandes jogos no Campeonato Brasileiro, eu fiz grandes jogos, né? Contra o Sport, contra o Goiás lá, contra o Sport lá, contra o São Paulo lá também. O único jogo que eu fiquei de fora foi contra o Cruzeiro e contra o Atlético Mineiro. Fiquei 2 partidas só fora. Mas esse jogo, cartão amarelo. O jogo que você... Mas em termos de decisivo mesmo foi contra o Atlético Mineiro, que era a final, porque eu sempre dizia isso em casa. A gente pode falhar durante o campeonato inteiro. Decisão você não pode falhar. E eu, graças a Deus, eu sempre, em termos de decisão, eu sempre dava a minha vida para não tomar gols. E quem ganhou a bola de ouro por um triz, né? Foi o Marinho. Eu perdi a bola de ouro para ele. Foi por muito pouco o Marinho acabou ganhando a bola. Que era a ponta direita. E antes dele falecer, ele vendeu a bola. Ah, foi? E foi, não, mas o Bangu recuperou. O Bangu recuperou e, inclusive, ele recuperou a bola e fez a restauração da bola, né? Ele passou... E hoje está com o filho do Marinho, essa bola foi dada para o filho do Marinho. Ele passou por momentos difíceis, né? Depois que aconteceu aquela desgraça toda, porque eu estava dando entrevista em Curitiba e ele estava dando entrevista no Rio. Morreu o filho ao dele. Mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O Nenê desceu, o Garo desceu, saiu andando, tá? Ele continuou dando entrevista, pô. Pro Marcelo Mas Rezende. a criança é duro, cara. A criança você descuida um minuto. O Marinho perdeu um filho, né? Muito jovem, muito pequenininho, aí, né? ele não jogou mais, né? Aí ele ficou realmente... Ele encheu a Mercedes dele de bebida e sumiu pro mundo. Isso foi no e era um cara fora de série. 1988. Esse é o Enio Andrade, seu técnico. Esse era o velho. O Enio Andrade, que tinha sido campeão brasileiro invicto no Internacional em 79, campeão brasileiro pelo Grêmio em 81 e vai lá no Curitiba e é campeão brasileiro. Esse cara é diferente, Rafa. Tanto ele como o Dino Sane, né? E quem montou o time também, que foi o Hélio Alves. Eu acho que essas 3 figuras, juntamente com o Evangelino, como presidente, e o Damiani, que era o nosso diretor, fizeram um grande time em termos de você buscar bons atletas, que eu falo que não adianta você buscar o Pangaré para ele querer virar manga larga, não vai virar nunca. É o que está acontecendo hoje lá. Eu falei desse jeito e os caras me interpretaram errado. Eu acho que se você for querer montar um grande time, você tem que convocar aqueles jogadores que estão se destacando em outros clubes. Você vai ter que pegar jogadores que realmente possam chegar ao clube e jogar. Infelizmente isso lá não está acontecendo, pô. E na nossa época não. Na nossa época, quando o velho chegou, a palestra dele era 15 minutos, cara. Mas entendia muito de futebol. Pô, é o que ele falava. O que eu tinha que fazer, eu fiz durante a semana. Agora quem faz é vocês dentro do campo. A gente está revisitando o placar, é uma edição histórica do Curitiba campeão, e aí tinha os patrocínios da época. Rádio Globo. Rádio Globo com Osmar Santos. Era um dos patrocinadores da época, viu, Rafa? É o nosso momento merchan, resgatando o merchan do passado. Será que veio? Será que veio algum cascalho pra gente? Não sei. Né?
Mas era um dos patrocinadores e a gente vai virar a página, vai ter mais um. Olha lá, Flavinho, ó. Agora Esse é com você, o Guia do Estudante. Era uma publicação da própria Editora Abril, né? Gente, eu sempre reforço. Isso é uma época que não existia internet, então as pessoas procuravam E nem as celular. coisas, e nem celular. Então olha ali, olha, que se você podia achar lá um Vale Brinde, você ganhava uma calculadora de Smack. Olha que coisa incrível. E tinha o milkshake ali, o x-salada. Exatamente, e olha lá. E aí o Guia do Estudante com todas as informações sobre vestibulares, sobre universidades e tudo mais. Do mesmo jeito que a Abril sempre publicou guias de estradas, guias de automóveis, etc e tal, o Guia do Estudante era uma publicação fundamental. Ô, Rafa, a nessa gente tá vendo propagandas da Placar na época, essa publicidade. Vocês tinham essa curiosidade? Tinha. Vamos ver se eu vou sair na Placar nessa E a semana. gente olhava direto tal. as Você tá notas. olhando? As notas da bola de prata. Porque pra onde a gente ia jogar, É. tinha um assessor do Olha lá. placar. Tinha um repórter. Lorenzetti pra dar uma também. do placar. Chua. E o cara, vamos supor, eu vou jogar em Recife. Se eu jogar mal lá, a minha nota vai ser baixa. É. Então eu tinha que me esforçar ao máximo para tentar pegar uma nota 7, 8 ou 9 para conseguir chegar Pra conseguir aqui. Ó. o objetivo que era a bola de prata. olha os Como goleiros- o Flavinho falou, pega- era o Oscar. pega a relação- pega a sempre relação- foi o Oscar do futebol. Pega bola a de relação prata. da bola de prata e vê os goleiros que tem ali. Pode botar ali, vamos- a gente vamos bota voltar até naquela na página relação, da bola aquela Aí de você vai ver prata. os goleiros que tinha ali, você vai falar. Da bola de prata que o Rafa. Aquela foto que aparece os vencedores da bola de prata, que aparece justamente o Rafa. Porque era uma disputa ferrenha, Só bem goleiro. acirrada, né? Olha lá. Então vamos abrir a página. A seleção Vamos ver dos os melhores três, jogadores. os três primeiros, né? Rafael, Rafael, Gilmar e a Gilmar Cássio. e a Cássio. Mas ali tá fora Leão. Ali tem um monte de goleiro ali que não tá que ali. só colocaram os três O primeiros. Carlos mesmo, né? Carlos Do também não Corinthians. tava. Que curioso, É, Rafael. devia estar o Gilmar. Você foi o Marrinaldi, único jogador do Curitiba a ganhar a bola de prata. Daquele time lá. O resto da seleção da bola de prata não tinha Não. mais nenhum jogador do Curitiba, só É, você. aí lateral direito, o Luiz Carlos Vinck, que era do Inter. O Zé Teodoro, que ainda era do Goiás. Ó, o Zé Teodoro vai no segundo semestre e ele vai pro São Paulo. Depois desse Campeonato Brasileiro. O Nelinho do Atlético Mineiro. Aí meio armador. O alemão. O alemão do Botafogo, Lulinha do Bangu e o Adílio do Flamengo. Ponta de lança, o Rubem Paz, uruguaio Rubem Paz, ótimo do Do Internacional. O Mário do Bangu e o Bebeto do Flamengo. O Bebeto jogando um pouquinho mais recuado. Aí a gente vai... Dá pra virar a página, só pra gente ver os outros vencedores. O Leandro como zagueiro central, né? Ganhando o prêmio da bola de prata. Silva do Brasil de Pelotas, em segundo lugar. E o Oscar, que é o Oscar Bernardi do São Paulo, em terceiro. Quarto zagueiro, Mauro Galvão do Internacional, que depois vai para o Bangu no ano seguinte, contratado pelo Castor de Andrade. Oliveira do Bangu, o Luizinho, o nosso zagueiro na seleção de 82, era do Atlético Mineiro em 85. Lateral esquerdo, o Baby do Bangu, Bezerra do Ceará e o Vladimir do Corinthians, os três primeiros. Aí volantes, o Dema do Santos, o Israel do Bangu e o Regis, ótimo Regis da Ponte Preta, grande volante da Ponte Preta, o Regis. Ponta direita, o Marinho do Bangu, o Romerito do Flu, que tinha sido campeão brasileiro um ano antes, e o Robson do Bahia, o Robson que joga no Cruzeiro, depois no Novo Horizontino, vice-campeão paulista em 90. Jogava de meia também. Jogava de meia também. Centroavante, o Careca do São Paulo, o Nunes do Náutico e o Bira do Brasil, de Pelotas. Ponta esquerda, o Ado do Bangu, o Éder, que é o Éder Aleixo, do Atlético Mineiro, e o Valdo do Grêmio, como ponta esquerda, mas o Valdo também fazia várias funções, né? Um jogador muito versátil. E a bola O do artilheiro, artilheiro, o Edmar do Guarani, seguido do Roberto Dinamite e do Marinho do Bangu. Uma coisa que eu noto aí, Rafael, e aí você pode me dizer um pouquinho do clima dessa final de 85, é que quase todas as posições tem jogador do Bangu, entre os três primeiros. Você reparou ali, né? Não tem ninguém do Curitiba. Verdade. Só tem você do Curitiba nessa seleção inteira entre os três primeiros. Mas Uma coisa incrível. Por isso. O clima era favorável A ao gente- Bangu, até na imprensa, né? A gente sabia até onde a gente podia chegar. Uhum. E a gente se cobrava dentro do vestiário. Nosso time não é o melhor time do campeonato. Mas nós vamos fazer por onde chegar no final do campeonato. Porque no começo do campeonato, logo chegando, eu disse aquilo que eu falei, que eu vim para ser campeão brasileiro. E tanto o Hélio Alves como o Evangelino me chamaram. Falaram, para com isso, cara. Se a gente chegar em quinto, sexto, tá ótimo. Falei, não, mas eu vim para ser campeão. Tudo bem, você pode até ter esse pensamento. Mas a cobrança em cima da gente vai ser
muito Enorme. grande. Entendi. Entendeu? Então você tem que parar com isso. Eu falei, não, então eu vou parar. Todas as entrevistas que eu falava, Aí assim, foi eu indo, vou. foi indo, Foi. foi indo, quando foi ver. Escuta, e não Promessa teve, cumprida. e não teve nenhuma pressão assim, se chegar assim, de repente, pô, você só percebia que a grana era muito grande no Bangu, que tinha uma pressão Mas grande. o Bangu era tocado por dinheiro, pô. Mas fora isso, o time do Bangu era um time redondinho. O time do Brasil de Pelotas era fera também, cara. Tanto é que o Brasil perdeu pro Bangu a classificação dentro do Maracanã. Eles, Felizão. acho que empataram lá. Foi 1x0, foi 1x0 pro Bangu lá. Lá então, mas foi um jogo Difícil. amarrado, duro de ganhar. E no Rio foi 3x1, pô. E a gente tava jogando contra o Atlético Mineiro lá. É. E olha o time do Atlético Mineiro, essa época. Quer dizer que o Brasil de Porque Pelotas ninguém acreditava. É incrível. Fala, o Brasil vocês foi- ganharam aqui em Curitiba, quero ver ganhar lá. Então vamos mostrar de novo a foto do Coritiba campeão brasileiro para encerrar esse programa especial pro torcedor do Coxa Branca. O né? Reinaldo me cobra até hoje. É, agora uma foto PB aí. É um jogo, de novo, é a mesma foto, né? É, Ali agora- a gente vê o antigo placar lá do Bangu Maracanã. 0, Curitiba 0, 24 graus. 24 graus. Lotada lá. É. Lá que eu te falei O que tinha Lela, dois andares. muita gente, a geração mais nova não sabe, mas o Lela é pai do Richarlison Do Alexandro. e do Alexandro, né? Meu filho famosos. brincou muito com os filhos dele. É. O Gomes jogou no Guarani, no Corinthians também antes. O Heraldo a gente Jogou falou, no Santa né? Cruz. Jogou, o Heraldo joga no esporte também, no O Palmeiras, Enio no que levou, Cruzeiro. que levou o Heraldo pro esporte. Muito bom zagueiro, né? Muito bom quarto zagueiro, né? Baita jogador, cara. É. Foi O um dos Almir- melhores quartos zagueiros que eu joguei, foi o Heraldo. Ali é o Almir, né? Em pé, o Almir, terceiro. o André Almir lateral. que é de uma família de jogadores de futebol, né? O Tonho. Almir, do Tonho e do Sérgio Gil, o joguei com o saudoso Tonho, Sérgio Gil. Eu que joguei com jogou o no Tonho do Corinthians. São José. Rafael, que está aqui com a gente, bem firme e forte. Graças a Deus. Aí o André. O André, lateral esquerdo. E o Dida, que joga E o depois Dida- no Corinthians e no Palmeiras. E na seleção brasileira também, né? O Dida. Foi convocado e depois cortaram. Rafael, você tem contato ainda Aí ele veio com... pro pré-olímpico com a gente. Com quem você mantém contato ainda dessa turma aí, desse time? O Heraldo. O Heraldo. O Heraldo mora A onde? gente conversa em Curitiba. Curitiba. E os demais espalhou, né? O Leila mora em Bauru, né? Você vê, eu tenho contato com o Zico, eu tenho contato com o Riva. O Toby faleceu. Tenho um baita O contato com Toby o Tião. faleceu, não faleceu? O Toby faleceu. Faleceu. É o único daí que faleceu? Outra Toby? perguntinha que eu tenho pra Da você, DC, sim. que eu tenho pra você, Rafael. Quando você vai a Curitiba de vez em quando, a Curitiba, ou não? Ou faz Vou, tempo que vou. você- Agora Quando faz você tempo que eu não vou. desce no aeroporto lá, você consegue dar quantos passos sem alguém parar? Ah, você? os caras que trabalham dentro do aeroporto já vêm, pedem foto, pedem abraço, vamos tomar um café. E eu sempre fui um cara dado com os torcedores, né? Eu sempre me dei bem com os torcedores, pô. Isso em Curitiba é até hoje. Eu lembro de uma passagem minha na Boca Maldita. Eu tava no café da Boca Maldita, com os amigos ali conversando e tal, e veio um ônibus de 2 andares que tem lá, né? De levar os turistas. O cara abriu a porta do ônibus e gritou, Rafael, Rafael! Aí eu olhei assim e fiz só o sinal de... Ele largou o ônibus no meio da praça ali, da 15, e veio querer bater uma foto comigo, cara. Eu acho que isso aí não tem dinheiro que pague, né? Isso é gostoso. Até Isso hoje, até né? hoje, pô. Eu acho que isso aí não... Minha mulher fala, você gosta, né? Eu falei, pô, todo mundo gosta de ser massageado no ego. Mas eu acho que isso é respeito. Claro. Isso é gratidão que eles têm comigo. E o que você deixa de mensagem, a gente, nessa reta final, sobre o Coritiba de 85, o que você deixa de mensagem para esse torcedor do Coritiba, depois de tanto tempo ainda sonha com um momento tão glorioso como foi aquele de 85? O torcedor do Curitiba nunca abandonou o clube. A grande realidade é essa, só vocês verem aí. O Curitiba está em último lugar, há quantas rodadas? Então dá 40, 50, 45, 35 mil pessoas dentro do estádio. Se o torcedor acredita, por que os dirigentes não acreditam? Agora fizeram o SAF, não fizeram? O Justo está lá, não está lá? Mas e os jogadores que contrataram? Contrataram um jogador que não jogava 6 meses. Um jogador que veio da Romênia. Não tem nada contra o jogador. Eu acho que para você montar uma boa equipe, você tem que ir atrás de bons jogadores. Jogadores que estão na vitrine dos clubes onde estão jogando. Só que infelizmente não está acontecendo isso dentro do Curitiba, pô. Aí, o Oswaldo Sartre nas minhas costas. Essa foto eu não momento, tenho né? também não, vou querer. Que momento. É coisa linda. Muito legal. E Rafa. ali na minha mão tá a chuteira de ouro. Da Rádio Chuteira- Solimões. Ah, é? Escolhido como melhor em campo. Rafa, olha Olha ele aí, coisa linda. o Chevrolet. Já que o 0800. Flavinho tá aqui, você Aí. também fala sobre a sua paixão, rapidinho, sobre carros antigos. O carro era do meu pai, cara. Esse carro foi do seu pai? Foi.
Esse mesmo, Oi, não é um igual, esse- não, esse não. mesmo que tá com É você esse até que hoje, tá aí, né? cara. Esse 51, coisa Essa linda. coisa linda aí. Manias particulares. Infelizmente essas manias eu já perdi. Mas o carro tá coçando, tá? Tá. Então pronto. O carro tá lá. E funcionando. Tá quietinho lá. Então tá bom. Só que hoje não é mais meu, né? Do meu filho, pô. Então hoje Mas tá na eu família. vejo ele ficar com meu filho, porque eu já tô com 70 anos de idade. Vou viver mais quanto? Mais 5, mais 6? Que é isso? Então a gente tem que Tem desfrutar da. Bom, Isso. você só sabe o dia que você vai nascer e não sabe a hora. Exatamente. Agora, para ir embora, quando o homem lá em cima puxar a ficha, não tem jeito. A gente tem que viver cada dia um melhor que o outro. Eu penso assim, Ô, né? Rafa, Eu nunca pensei que ia chegar aos 70. pô. qual o passo mais certo que você deu na tua carreira e qual você acha Casar, que... casar com a minha esposa. Dona Rosina Loguesso, camarota. Esse foi o maior acerto da minha vida. E o passo assim, você fala, pô, se eu pudesse eu ia consertar isso daí que eu não Não deveria ter, ter ido, não feito. ter ido pro Porto. Esse foi o maior erro da minha vida. Isso em que Porto. época? Em que ano? Em 85. Logo depois do O Mini Jali que tinha quebrado o pulso. E eu tinha jogado com o Celso, no Atlético Paranaense e no Maringá. E o Celso me indicou para eles. Então eles vieram ver Atlético Mineiro e Curitiba. Pô, virou. E vieram ver Atlético Bangu e Curitiba. Bangu e Curitiba. Foi os dois jogos que praticamente eu. Sim. Queira ou não, a verdade é essa. Eu garanti o título pro Curitiba nesses dois jogos. O que o Castor de Andrade disse pra você depois do jogo? Que eu não perdi pro É, Curitiba. fala aí. Perdi Essa pro goleiro. história é importante. Ele chegou no vestiário e falou pra mim, pô, eu perdi pra você, pro Curitiba não. Aí eu falei assim, mas eu faço parte do plantel do Curitiba. E aquilo que você mandou pra mim foi muito pouco. Ai, foi pouco. Mas Mas foi aí pouco. você não foi pro Porto. Mas a única coisa que me deixa triste e me deixa chateado até hoje, eu penso até nos meus amigos que jogaram comigo. Nós não temos medalha de campeão brasileiro e não ganhamos a premiação de campeão brasileiro. Será que eles vão esperar todos nós morrermos para fazer uma medalha de campeão brasileiro? Ou pedir para a CBF? Ou Um dentro do absurdo clube isso daí, mesmo né? fazer essa medalha e nos presentear? Absurdo. Ela foi vendida para sócio ouro e sócio prata. Essas pessoas que estão lá em Curitiba hoje, que estão com essas medalhas, devolvam pra gente, porra. Pelo menos eu posso pôr lá no meu museu, ó, fui campeão brasileiro, tá a medalha aqui. Junto com a Porque bola de para prata. eles não tem validade nenhuma. Suor e lágrimas fomos nós que Quer dizer, eles perdemos venderam dentro as do campo. medalhas originais, o É. clube, na época a O diretoria... Evangelino teve essa ideia para poder pagar nosso bicho. Ô, pegou, Você tá de 60, brincadeira. pegou 60% da renda do Maracanã, com 105 mil pagantes, pô. Pra pagar o bicho de Pra vocês, pagar nosso bicho. ele falou que não tinha dinheiro. Não. E essa medalha E foi a gente vendida. ainda estava quase com 2 pagamentos atrasados. E vocês com salário atrasado... Mas hoje em dia, se Não o cara... teve mala preta não, né? Não. Hoje em dia, se o cara atrasar 5 dias de pagamento, os caras hoje não jogam. Não treinam. A gente treinava com 30, 60 dias de pagamento nas costas. Porque eles achavam que aquilo ali fazia o jogador jogar mais. E pelo contrário, pô, a gente tinha família, pô. Lógico. Então você queria sair com a esposa, você queria comprar uma calça, você queria comprar uma camisa, eu queria comprar uma chuteira diferente, uma luva. Não dava. Porque eu sabia que eu tirando aquele dinheiro do meu... de pagar as contas, ia fazer falta, porra. Graças a Deus que essa época aí passou. Hoje você vê 500, 600, 700 pau por mês. Pô, a gente nunca ganhou isso. O maior salário meu foi 5 mil dólares. É. Mas Mas você tem... não foi pro Porto por quê, no fim das contas? Eu não fui pro Porto que tinha acabado de nascer meu filho. Eu falei, não, campeão brasileiro. O que você vai pensar? Eu tinha sido convocado para a seleção brasileira. Não fiquei na principal, fui para o pré-olímpico. Por causa de suspensão de Atletiba. Inventaram um Atletiba de entrega de faixas e deu no que deu. Quebrou o pau, você Quebrou. foi expulso. Deu coisa errada. Não tem como jogar Atlético e Atletiba, Curitiba pra fazer e não festa, ter briga. não pô. dá Não pra tem fazer como. festa, Não o dá. Atletiba. Você vai trazer o seu maior inimigo para trazer pra fazer festa? Atletiba, Não você vai. faz Não. qualquer coisa, menos festa. Deu né? isso. Exatamente. E aí não foi pra Copa do Mundo de 86. Por causa disso. Tá vendo E eu só? estava convocado. Porque o Telê, o filho do Telê, ligou É o René, né? ligou pra minha casa. René Santana. Exato. Era Carlos, eu, Paulo Vitor e Gilmar. E... Só. Era eu, era E tinha o Carlos, eu e Paulo Vitor. Eram 3. Três, isso. É. Aí, não sei quem foi inteligente, eu não me comparo a Leão, não vou me comparar ao Emerson Leão nunca. Mas o treinador dele, que era o treinador de goleiro da seleção brasileira, falou que era a última Copa do Leão. O Leão tinha que ir para essa seleção brasileira. E o Leão entrou aonde? Eu saí Na tua do vaga. principal e fui pro pré-olímpico. E aconteceu o quê?
o Leão ficou como terceiro goleiro. Quem tinha que ter jogado ali? Na minha opinião, tinha que ter sido o Emerson. Ou eu tô errado? Dos 3 goleiros que tinham. Não me desfazendo nem do Carlos, nem do Paulo Vitor. Mas vai levar o Leão pra quê? Tecnicamente, vai o levar Leão tem que jogar, né? Aí o Leão, quando voltou, falou, eu ganhei um dinheiro sem fazer nada. Importante isso daqui, né? Essa aqui, quando eu ganhei, eu beijei ela. Essa vai ficar comigo. Leva que é tua. É minha. É tua, Tá aqui, ó. merecido, Rafa. Aí. Obrigado, viu, pela tua participação Eu que aqui no agradeço. Revisitando o Placar. Vocês é que me deram um prazer muito grande. Você é um amigão de longa data. Pude reviver aí mais uns 10 eu anos. quero ainda ver o Rafa trabalhando no futebol, cara. Eu tava trabalhando. Eu sinto essa falta Eu tava aí trabalhando no Atlético Você é um Paranaense. cara que entende muito aí. Eu tava trabalhando no faz falta. Eu tava trabalhando no Atlético Paranaense, estava contente, estava feliz. Infelizmente o presidente Petralha nos chamou e nós perdemos aí 4, 5 as pessoas que tinham patrocínio no clube. E a última foi a Van, né? E praticamente o da Van é que fazia a captação da base. E nós fomos dispensados. Ele ficou de conversar com a gente na volta para ver o que ia acontecer em termos de política, né? Vamos ver, eu tenho esperança ainda de voltar. Isso aí, Rafa. Valeu, Rafa. Miqueleto. Obrigado, viu? Meu centroavante. Valeu, Benito. Valeu. Valeu, gente. Ó, se você gostou do programa, eu tenho certeza que você gostou, com o Rafael aqui, com o Flavinho. Deixe seu like, deixe seu comentário, dê a sua sugestão para os próximos programas do Revisitando o Placar. Não só você, torcedor do Coritiba, mas logo vamos ter programas especiais do Furacão, do Internacional a gente já teve, do Grêmio, enfim. Vários times do futebol brasileiro e vários times que fizeram parte e sempre farão parte da história da nossa revista Placar. Um abração e até a próxima. É nóis. Boa, Rafa! Vamos junto? Agora nós vamos pro café. É.